de interpretar, né? O que vai ser o X, o que vai ser o N, por exemplo, o que está pedindo o problema. A dificuldade nesse tipo de exercício é equacionar matematicamente aquele problema. Ou seja, o problema vai estar na linguagem literária, né? É, em palavras, e a gente precisa passar dessa linguagem para a linguagem matemática. Né? Às vezes isso que gera o problema. Tá? Então, nós vamos começar com um exemplo bem básico aqui de equação do primeiro grau, que vai ser possível duas resoluções. A primeira resolução pode ser por sistema, que eu vou fazer para revisar vocês, e ou por equação normal. Tá? Então, tendo em vista aí a questão 2, ele diz o seguinte: em um programa de auditório, Alan participará de um jogo de perguntas e respostas com as seguintes regras. A cada resposta correta, o jogador ganha 3 pontos. A cada resposta incorreta, o jogador perde 4 pontos. E, ao completar 15 positivos, 15 pontos, o objetivo é alcançado e o jogo se encerra. Sabendo que Alan alcançou o objetivo ao responder a 12ª questão, ou seja, ele respondeu 12 questões, o exercício pede a razão entre o número de acertos e o número de erros. Um probleminha clássico de de equação do primeiro grau e que pode ser resolvido também como sistema de duas equações. Vai depender do aluno, do jogo de cintura que o aluno tem aí. Tá? Eu vou pensar nas duas resoluções. Eu vou resolver pensando em dois tipos de aluno. Um aluno que consegue resolver mais rápido e um aluno que consegue resolver num processo de atribuir duas variáveis. Vamos, vai lá. Vamos pensar na primeira solução. A primeira solução desse problema, ela pode ser dada da seguinte forma. Gente, problema desse tipo, você tem que pensar, o que eu não sei nesse problema? Eu não sei o número de questões que o carinha acertou e não sei o número de questões que ele errou. Então eu preciso organizar meus dados aí para eu começar a equacionar esse problema. Como eu não sei o número de questões corretas, eu vou chamar de x. Tá? Mas espera aí, se ele acertou x questões, o número de questões que ele errou, muito aluno, quando já está começando a desenvolver os conceitos matemáticos, vem de cara e chama de y. Você está vendo que ele atribuiu duas variáveis. Duas variáveis precisa de duas equações para montar o sistema. Né? Quais serão as equações? Vamos lá. Nós sabemos que para cada questão correta, ele vai ganhar 3 pontos. E para cada questão errada, ele vai perder 4 pontos. Total de questões que ele respondeu foi 12, né? Foram 12 questões, porque o exercício disse que o jogo acabou na 12ª questão. Então, o total de questões respondidas é 12. Sendo assim, se ele acertou x e errou y, eu já consigo equacionar facilmente que x mais y é igual a 12. Né? Então, está equacionado o problema. X mais y é igual a 12. Porém, como eu tenho duas variáveis, eu não consigo resolver esse problema só com uma equação. Né? Eu preciso de uma outra equação. De onde que vai sair a outra equação? Do número de pontos, olha. Nós sabemos que se ele acertar, ele ganha 3. Se ele errar, ele perde 4. Então, se ele acerta uma, é 3. Se acerta duas, é 2 vezes 3. Se ele acerta 3, é 3 vezes 3. Porque para cada questão ele ganha 3. Então, se ele acertou x questões, eu posso equacionar isso como 3 vezes x. 3 por questão vezes o total de questões corretas. Como ele vai perder 4 pontos, eu vou ter menos 4 vezes o número de questões que ele errou. No caso, nós chamamos de y. Isso, total de pontos ganhos menos o total de pontos que ele perdeu, nós vamos ter o total de pontos que ele teve no jogo, no programa lá, que foram 15. Então, nós colocamos 15. Vocês estão vendo que eu equacionei o problema. Aqui estava literário e aqui está na linguagem matemática. Né? Então, nós transformamos a linguagem literária para a linguagem matemática. Agora é resolver. O método rápido de resolver aqui, pessoal, é chamado do método da adição. O que consiste no método da adição? Adicionar as duas equações e eliminar uma letra. Porém, se eu adicionar x com 3x, dá 4x.
Se eu adicionar y menos 4y, dá menos 3y. 12 mais 15 dá 27. Não cheguei a lugar nenhum. Eu só escrevi esse sistema como uma outra equação equivalente, mas que continua com duas variáveis. Então eu tenho que pensar em preparar o sistema. O que é preparar o sistema? Vocês estão vendo que eu tenho várias formas de pensar. Você está vendo que aqui está y e menos y. Para eu somar esses dois números e a gente poder cortar esses dois números, aqui teria que ser 4y. Né? Em cima teria que ser 4y, porque 4y menos 4y dá zero. Vocês estão vendo que o y vai sumir. Então o que eu posso fazer? Multiplicar essa equação por 4. Quando a gente multiplica essa equação por 4, eu caio num sistema semelhante: 4x mais 4y é igual a 48. Embaixo vai ficar a mesma coisa, porque eu não posso mexer na de baixo. E lembrando que tem que multiplicar tudo, tá? A equação inteira. Não esquece do 12 não. Aí agora eu posso fazer isso, ó. Então eu vou ter 7x é igual a 60. Esse número aqui não pode dar número. Oi. Ali em cima, né, as palavras não enxergam ali, né, 15 não? 3x menos 4y igual a 15. Ah, verdade, eu coloquei 12. Ah, obrigado. É 15. Porque eu falei assim, ó, 60 não dá para dividir por 7. Número de questões corretas só pode ser o número inteiro. Então aqui agora vai dar 63. Então x é igual a 9. Então ele acertou 9. Como o total de questões é 12, o y vai ser 12 menos 9. Ele errou 3 questões. Né? Como o exercício que é a razão entre o número de acertos e o número de erros, então lembrando que razão é uma divisão, acertos ele falou primeiro, 9 erros ele falou depois, é embaixo. 9 dividido por 3, a resposta é 3. Tá? Então fizemos um problema de equação, de sistema. Qual seria a outra forma de resolver esse problema? Seria essa segunda solução aqui, ó. Ao invés de você trabalhar com duas variáveis, você poderia trabalhar com apenas uma. Pensando da seguinte forma: se ele acertou x questões e o total de questões que ele respondeu foi 12, mas se de 12 ele acertou x, isso significa que ele precisa errar 12 menos x. Tá vendo que eu não trabalhei com y aqui, ó. Eu vou trabalhar com 12 menos x. Agora eu ponho, se ele acertou, se para cada questão correta ele ganha 3, então eu vou ter 3 vezes x. Para cada questão errada ele perde 4, então eu vou ter menos 4 vezes 12 menos x. Olha lá, total de pontos ganhos menos o total de pontos perdidos tem que ser exatamente o que ele obteve no final do programa, que foram 15 pontos. Qual que é a diferença das duas situações? Aqui é sistema, duas equações. Aqui eu consegui montar apenas uma equação com uma variável, x. Né? Aí você pode resolver, ó, distributiva, menos 48 mais 4x é igual a 15. 3x mais 4x, 7x. O menos 48 você joga para lá, vai mais 48, vai dar 63. Você vai achar a mesma resposta. Se o x é igual a 9, 12 menos 9 é o número de questões que ele errou. Né? Novamente, 9 dividido por 3 dá 3. Então, vocês têm aí duas possíveis soluções. Tá? Uma com duas variáveis e uma com uma variável. Isso é a equação do primeiro grau. Tá? Viu que resolver a equação não é difícil? Resolver um sisteminha não é difícil. O difícil é equacionar o problema. Beleza? Eu vou deixar o WhatsApp aqui aberto, porque se algum aluno perguntar, eu fico de olho. Show de bola. Bora para a próxima questão. Qual que seria a próxima questão? Agora, complica um pouquinho. Por que complica um pouquinho? Porque eu vou trabalhar com a equação de segundo grau. A equação de segundo grau ela é um pouquinho mais complicadinha. O que seria o complicadinho dela? A interpretação do problema. Olha esse problema.
A dona de uma lanchonete observou que, vendendo um combo a R$ 10. Não, não é essa não. É essa aqui. Aquela outra ela é de função. É essa aqui. É questão 3, tá, pessoal? Um grupo de N amigos. Por que N? Porque eu não sei a quantidade de amigos que nós temos no grupo. Decidiu comprar um presente para suas professoras. Para uma de suas professoras. O preço do presente é R$ 396 e será dividido em partes iguais. Tá. Então, até aí eu já tenho um raciocínio. Imagine aí que vocês vão juntar aí, vocês aí na aula aí, vai comprar um presente para mim. O presente deu R$ 396. O que eu faço para determinar o valor que cada um vai contribuir? Você vai pegar o valor do presente e dividir pelo número de alunos que vão pagar o presente. Então, o valor que cada aluno vai contribuir é 390. Deixa eu mudar esse azul. 396 dividido por N. Este é o valor que cada aluno paga. Porém, no dia de comprar o presente, um dos amigos desistiu de participar da compra. E, sei lá, ele não teve dinheiro, não quis dar o presente pro professor, estava apertado e por aí vai. Agora eu tenho que pensar o seguinte: o presente vai ser o mesmo. Vai continuar sendo R$ 396. O que mudou foi o número de alunos. Agora eu tenho N menos 1 alunos, já que um aluno não vai contribuir. Ou seja, qual é o novo valor que cada aluno vai pagar? Como que eu calculo esse valor? 396, que é o preço do presente, dividido pelo total de alunos pagantes. N menos 1. Porém, aqui que entra um pouquinho de um raciocínio interessante. Esse número aqui está sendo dividido por N. N menos 1 é menor que N. 396 dividido por N menos 1, o resultado é menor que esse cara aqui. Ó, é maior. Porque é inverso, né? Quanto maior o número de alunos, menor é o valor que cada um paga. Então, se eu diminuir o número de alunos, a quantidade de quem vai pagar vai aumentar. É uma questão intuitiva isso. Só que o exercício disse que isso vai aumentar em R$ 3. Ou seja, o valor que o novo valor ele precisa ser R$ 3 a mais que o antigo. Aqui que gera um pouquinho de confusão. Muito aluno vem e coloca aqui, ó. O valor antigo é igual ao valor novo mais 3. Ué, mas se você falar que o valor antigo é o valor novo mais 3, você está falando que o valor antigo que era maior. Mas é mentira. O valor com um aluno a menos que é maior. Então esse número é 3 unidades a mais do que esse. Então eu tenho que pegar esse número e igual a esse mais 3. Ou eu posso tirar 3 unidades aqui. Ficou claro ou quer que explique essa parte de novo? Por que eu coloquei menos 3 lá e não mais 3? Ô, Wagner, explica de novo que eu fico confuso. Explico. Beleza, deixa eu tentar arrumar um outro exemplo aqui. Olha aqui, vamos supor que aqui deu R$ 10. Vamos supor que... Deixa eu pensar num exemplo prático aqui para você. Aqui, Camila, vamos supor que o valor que a galera iria pagar seria R$ 10 por aluno. Aí faltou um aluno. Aí vai aumentar R$ 3. Certo? Qual que é o novo valor? 13. Concorda comigo? Concordo. Agora olha aqui. Imagine que você faz isso, igual estava lá, ó, que eu coloquei mais aqui. Vai acontecer isso, olha. O valor, entendeu? O valor que você pagou antes
Não é o valor novo mais 3. Você está entendendo? Você não pode somar porque 10 é diferente de 13. Não, se eu sei. Então, por isso está falando, você tem que pensar aqui, ó. Porque quando você está dividindo 396 por n, vai dar um resultado. Esse resultado, ele tem que ser menor que esse aqui. Uhum. Mas como que se esse resultado é menor do que esse, você está falando que ele é igual a este mais 3. Você está falando que x é igual a x mais 3. Que é um y mais 3. Mas como que o x é menor que y? Você está falando que o x é 3 unidades a mais. Isso está errado. Para ficar certo, sabendo que aquele x, que é o primeiro valor, e o y, que é o segundo valor que a gente vai pagar, o y tem que ser maior, como que essa equação aqui pode ser verdadeira? Olha. Nessa equação aqui, quem que é maior? O x, porque o x é 3 unidades a mais com y. Então, mas o x precisa ser menor. Mas como que eu faço ele ser menor? Aqui tem que ser menos. Agora sim, ó, o seu valor antigo é o valor novo, é o valor atual, menos R$ 3. Você poderia, para ficar mais claro. Ah, tá, acho que eu entendi. Você acha que você entendeu? Você tem que tirar os R$ 3. Uhum. Você tem que descontar os R$ 3. R$3 para o X ficar maior. Isso, para você pagar aquela quantia que você Aí, pagaria. no caso, esse X seria o novo valor. Não, esse aqui, ó. Esse aqui é o valor antigo. Não entendeu? O valor, tá ali, o valor novo não vai ser R$3 a mais. R$ 3 a mais. Sim. Você paga aqui, ó. Você antigamente, vamos pensar assim, antes de tava todo mundo em sala de aula, você vai pagar X. Um valor qualquer, certo? Faltou um aluno, você vai pagar Y. Esquece esse 3 aqui agora. X e Y são iguais? São? São? Não. Não pode? Não são. Não são? Não, porque o meu é R$3 a mais. Isso. Não. Agora você pensa o seguinte: o Y quer R$ 3 a mais. Ou seja, quem que é maior? O Y ou o X? O Y O Y. Então, se você faz isso aqui, olha lá. tá errado. Tá errado? Por isso que eu venho e coloco aqui menos 3, porque agora eu garanto que o X é menor do que o Y. Ah, tá, entendi. Você poderia fazer isso aqui, ó. Também daria certo, olha. Porque esse valor atual seu aqui, que é o Y, ele tem que ser o valor antigo. Não, o valor atual é maior, porque tem menos pessoas. Concorda? Sim. Esse valor atual. Não, tem menos pessoas, o valor que você paga é maior. Olha aqui. Ah, tá, Wagner, entendi. Nossa, tava complicando as coisas. Você pensa em valor atual e valor novo. O valor atual é maior porque tem menos pessoas. Sim. Esse valor atual tem que ser o valor antigo mais R$ 3. Uhum. Aqui, ó. Aí eu fiz certo, ó. Y é igual a 3 mais 3. Mas igual eu falei, se eu colocar aqui, eu vou errar. Porque eu tô falando que o valor antigo é o valor atual mais 3. Mas como o valor antigo é menos? Como que ele pode ser 3 a mais? Então eu vou colocar o menos 3 aqui, porque você pode pensar que o valor antigo é 3 a menos. Entendi. Entendeu? Entendi. Beleza. Aí agora eu vou fazer. Tem gente perguntando no chat. No lugar do n menos 1. Não. Porque eu chamei o n de número de alunos. Esse 3 é dinheiro. Como que você soma dinheiro com o número de alunos? Não pode. Entendeu? Por isso eu coloquei n menos 1. Porque n é o número de alunos que vão pagar o presente. Faltou um aluno? N menos 1.
Agora, se você fala que é N mais 3, você está falando que aumentaram 3 alunos, não R$ 3. Ficou claro? Beleza. Prosseguindo, agora nós temos que resolver essa equação, pessoal. Para resolver essa equação aqui, nós temos que tirar o mínimo múltiplo comum. O MMC, quando você tem letras, é só multiplicar eles. N, que multiplica N menos 1. Lembrando que N é o número de alunos. Aqui é 1. Então eu vou ter N, que multiplica N menos 1 dividido por N. Cancelo o N, sobra N menos 1. Vai ficar 396, que multiplica N menos 1. Esse denominador dividido por esse, cancela o N menos 1. Então vão sobrar N vezes 396. Menos esse cara aqui vezes 1. Ó, vezes 3. Então vai ficar 3 vezes N, que multiplica N menos 1. Posso eliminar o denominador, porque eu tirei dos dois lados da equação e eu balanceei a equação. Né? Agora resta nós resolvemos aqui. Ó. Como que eu vou resolver isso? Distributiva. Esse vezes esse, esse vezes esse. Esse vezes esse, esse vezes esse. O que nós vamos ter? 396N menos 396 é igual a 396N, distributiva de novo, menos 3N ao quadrado mais 3N. Viu? Distributiva. Esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse. Vocês estão vendo que de cá eu tenho 396N. E aqui eu tenho 396N. Quando eu organizar, se eu pegar o 396N do primeiro membro e jogar no segundo membro, ele vai menos. 396 menos 396, eu posso cancelar esse com esse. Olha o que vai sobrar. Menos 3N ao quadrado, estou lendo de trás para frente, ó. Mais 3N é igual a menos 396. Esse 396 eu vou jogar aqui. Ele vem mais 396 igual a zero. Chegamos numa equação de segundo grau. O que é uma equação de segundo grau? É toda equação no formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Né? Vocês estão vendo que a equação, toda ela é múltiplo de 3. Né? Aqui vai dar 9, 18, então dá para dividir por 3. Então, eu posso simplificar essa equação. Eu vou dividir ela por 3. Eu vou melhorar ela ainda. Eu vou dividir por menos 3. Por que eu vou dividir por menos 3? Para ficar positivo o A. Porque esse A negativo pode gerar confusão na hora de resolver exercício. É racional. Então vai sobrar o quê? N ao quadrado menos N, porque 3 dividido por menos 3 é menos 1, menos 396 dividido por 3, dá 132. É igual a zero. Então, para achar o valor de N, eu vou resolver essa equação aqui, que é N ao quadrado menos N menos 132. Creio eu que todos estão lembrados do famoso Bhaskara, né? Que é o delta. B ao quadrado menos 4AC. Então, o B, olha, o B é o número que acompanha o x, que é menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. O A é 1, está sozinho ali. E o C é menos 132. Então, o nosso delta vai ser 8, 12, 428. Não, 528. 4, 8, 12, 528. Como que eu faço para achar esse valor de n, hein? No caso aqui eu coloquei x, pessoal, mas é n, tá? A nossa equação tá dependendo do n. Agora nós vamos ter que o n vai ser calculado como menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Como tá certo? 4, é 529, vale. Isso, esqueci de somar com 1, verdade. Porque isso aqui dá 528. Com 1,
529. Beleza. Então agora nós temos que aplicar o valor de n. Então eu vou ter o quê? Menos b. Quem que é o b? Olha lá, ó, é o termo que vai acompanhar aqui, ó, menos 1. Como aqui é menos, da formulinha é menos, menos com menos é mais. Mais ou menos, raiz quadrada de 529. Pensa, pessoal, para ser terminado com 9, você tem que pensar na multiplicação de um número terminado com 3 ou com 7. Ou vai ser 13 vezes 13, ou vai ser 17 vezes 17. Mas como é maior que 400, e eu sei que a raiz quadrada de 400 é 20, então tem que ser maior que 20. Ou seja, esse número tem raiz ou 23 ou 27. Vai ser uma das duas. Eu acho que é 27. Não, 27 dá 729, passa. Então tem que ser 23. 529. Então aqui vai ser 23 dividido por 2A. O 2 é 1, viu? Por isso eu coloquei positivo aqui, ó. Para o denominador ficar positivo, 2 vezes 1. Aí eu vou ter 24 dividido por 2, 12. E menos 22 dividido por 2, menos 11. Como o n se trata de número de pessoas, né? Porque o n é o número de amigos, olha aqui, ó, o número n de amigos. Não existe número de pessoas negativo. Então a resposta fica como 12 amigos aí para esse exercício, né? Resolvemos aí uma equação, um probleminha que precisa de treino. Quem tem dificuldade para entender isso, para resolver essas contas, precisa de um treino, né? Para desenvolver esses cálculos aqui, beleza? Então nós temos aí uma equação de segundo grau. Lembrando que toda equação de segundo grau é resolvida através do delta e através dessa formulinha aqui que está no resuminho lá que eu fiz para vocês. Ô, Vaguinho, Fala comigo. essa questão ela seria em que nível? Difícil? 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 Tá Não é bom. fácil, não. Poderia ser resolvida como sistema também, tá? Ela poderia ser resolvida como sistema, como duas variáveis. Você chama n o número de amigos e o valor pago de V, por exemplo. Mas, não sei, vai depender. Seria uma tarefinha vocês pensarem nessa questão como duas variáveis. Às vezes vocês conseguem entender, resolver melhor, conseguem compreender melhor. Porque esse raciocínio que eu tive aqui, ó, ele sim, ele no início ele é meio confuso. Essa questão de mais 3, menos 3, ele é confuso. Wagner, Pode falar. eu poderia colocar o 396 sobre n menos 1 de um lado e o 396 sobre n do outro. Só que ao invés de menos, colocar mais 3? Pode. Pode sim. Poderia trocar. Pegar esse menos aqui, ó. Jogar mais 3 aqui, ó. Foi isso que você disse? Sim, foi. Pode também. Dá certinho. Dá certinho. Obrigado. Falou. Mais algum comentário, pessoal? Então vamos agora falar de função do primeiro grau. É tranquilo. Função do primeiro grau, eu tenho certeza que é bem intuitivo. A maioria de vocês vão matar isso aqui, sim, rapidamente, tá? Coloquei um exemplo aí, que é a questão número 10. E eu vou resolver. Essa questão não precisa ser resolvida como função do primeiro grau. Ela pode simplesmente ser resolvida como equação. Porém, eu vou resolver como função porque eu quero mostrar para vocês o resumo que eu fiz lá. Questão de reta, a questão de aumentar ou diminuir, o que vai acontecer, tá? Eu quero mostrar a questão de reta aí. Renato trabalha contratando bandas de forró para animar festas nos finais de semana, cobrando uma taxa fixa de R$150 mais R$20 por hora. O que seria essa taxa fixa? Se ele trabalhar 10 horas, eu tenho que pagar os R$150 mais o que ele trabalhou por hora. Se ele trabalhar 20 horas, eu vou ter que pagar os R$150 mais aquela parte que variou dependendo da hora trabalhada, né? Então, como que eu posso resolver esse problema? Vamos falar que o valor do Renato é R, o valor do nome dele, mas o outro também chama
O outro vai chamar Raimundo. Oh, meu Deus do céu. Vamos chamar aqui o valor do Renato de V em função do tempo trabalhado. Toda vez que eu falo alguma coisa de função, a gente usa essa notação aqui. Pode ser o Y também, tá? Mas usualmente vai aparecer o V em função de T. O que seria isso? O valor cobrado em função do tempo. Como que você calcularia isso? Olha, se ele trabalhar 1 hora, é 20 vezes 1. Se ele trabalhar 2 horas, é 20 vezes 2. 3 horas, 20 vezes 3. Mas é T horas trabalhadas. Eu não sei quantas horas que ele trabalhou. Né? Então eu tenho 20 vezes T. 20 vezes o T, porque é o número de horas que ele trabalhou e ele cobra R$20 por hora. Porém, eu preciso pagar a taxa fixa de mais R$150, que não depende da hora trabalhada. Lá no resuminho, quem já olhou, viu que eu coloquei, parte fixa, e eu coloquei aqui taxa de variação. O que seria essa taxa de variação? É o quanto varia o valor de Y dependendo da hora trabalhada. Ou seja, para cada 1 hora ele aumenta R$20. Para cada 1 hora que você aumentar no tempo, o valor vai aumentar em 20. Ou seja, se você está trabalhando aí com grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior o tempo, maior o valor pago. Mas elas se relacionam como? 1 hora, R$20. Então, para cada 1 hora que você aumenta aqui, vai aumentar em R$20. Por isso que a gente fala que é a taxa de variação. Beleza? E aqui é a parte fixa. Se você interpreta isso graficamente, olha o que acontece. Nós temos aqui o eixo Y, que sempre é esse valor aqui, o V, tá? Que eu vou chamar de valor. E temos o eixo horizontal, que vai ser o T. Se ele não trabalhar, é claro que fica meio fora de lógica se ele não trabalhar nenhuma hora. Mas pensa assim, eu não trabalhei, mas eu emprestei aparelho. Eu emprestei aparelho lá de som. Aí eu estou cobrando R$150. Ou seja, o valor mínimo que você vai pagar para esse cara é R$150. Ou seja, a sua reta precisa partir desse ponto. Porque esse ponto é 150 para o V, olha aqui, e T zero, né? Se você tem 1 hora, o que vai acontecer se você paga 1 hora? 20 vezes 1 dá 20, mais 150, você teria que pagar para o carinha R$170. Estou colocando aí no plano cartesiano e está gerando essa reta. Se você colocar 2 horas, você vai ter aqui, substituindo 20 vezes 2, 40, 40 mais 50, 190. Então vocês estão vendo que está montando uma reta. Por isso que a gente fala que são grandezas proporcionalmente, diretamente proporcionais. Por quê? Lá no resuminho eu coloquei, a partir do momento que eu aumentar uma grandeza, essa grandeza vai aumentar junto, olha. Então são coisas diretamente proporcionais. Beleza? Agora eu pergunto, o que vai acontecer com a função do Raimundo? Raimundo, na mesma função, cobra uma taxa fixa de R$120. Agora o Raimundo é uma taxa fixa, que eu vou chamar de R em função do tempo, e R$25 por hora. Vocês estão vendo que a taxa de variação dele é maior. R$25 por hora, mais R$120. A taxa de variação dele é maior que do Renato. Ou seja, a inclinação da reta precisa ser maior. Né? Então nós vamos ter uma inclinação da reta aí maior que essa aqui. A inclinação da reta, pessoal, é a angulação da reta. Tá? Nós vamos falar disso depois em geometria analítica. Mas pensa aqui comigo. Se eu desenhar uma reta azul nesse formato aqui, e eu vou desenhar uma reta azul, vermelha nesse formato. E eu falo que aqui é A, aqui é B. Quem que está cobrando mais? O carinha B ou o carinha A? O carinha A. Por quê? A angulação dela é maior que do carinha... o carinha B. Por quê? A angulação da reta é maior que do A.
Olha lá, o ângulo é maior. Sendo o ângulo maior, a reta é mais inclinada. O que você tem de interpretação disso? Que o valor que ele cobra por hora, ou seja, a taxa de variação é maior. Certo? Então, fiquem espertos com isso, que a taxa de variação vai gerar a inclinação da reta. Beleza? Agora é o seguinte, se você interpretar aqui, a reta R, que eu vou fazer a reta R de... Eu devia ter feito ao contrário. Vou fazer a reta R de vermelho, tá? Vai partir do 120, porque é o fixo, né? Então vai partir aqui do 120. Ela precisa ser mais inclinada, como o meu desenho é um esboço, não sei se vai ficar legal, porque eu desenhei no olho, não contei nada. Fui colocar no esboço aí. Se ele cobrar R$1, ele vai pagar R$145, olha. Se cobrar R$1 não. Se ele trabalhar 1 hora, 25 vezes 1 mais 120. R$145. Está quase próximo aqui, ó. Então vai ficar mais ou menos aqui. Ó. Vai ficar mais o ponto vai pegar aqui, ó. 1 hora, R$145. Beleza? Então, se você notar isso aí, essa reta ela vai ter a inclinação maior. Não ficou legal porque eu não estou fazendo usando direitinho. Eu estou fazendo no olho aqui, ó. Mas vai acontecer isso, né? Vai acontecer essa reta e vai acontecer essa reta. Beleza? Vocês podem notar que essa reta elas se encontram em um ponto. O que significa esse ponto de encontro? É aquele valor, ó, é um valor desconhecido, que eu não sei ainda, mas é um tempo, é um valor são as horas trabalhadas que tanto faz você contratar o Renato ou o Raimundo, porque você vai pagar para ele o mesmo valor, olha. Tá vendo? São interpretações importantíssimas para o Enem, essa questão de análise de gráfico aqui, ó. Então, neste ponto aqui, onde a reta vermelha está cruzando a reta verde, significa que tanto faz você contratar um ou outro, porque o valor é o mesmo. Porém, vamos supor que aqui vai dar um X, que eu não sei. Se você trabalhar um valor acima de X horas, ou seja, um valor maior que X, vocês vão notar que a reta vermelha está acima da reta preta. Ou seja, o vermelho cobra mais, vai cobrar mais do que o preto. Quem que é o vermelho? O vermelho é o Raimundo. E o preto é o Renato. Né? Então vocês vão notando que qualquer valor acima desse aqui, ó, dessa hora trabalhada aqui, que eu não sei qual é, que eu vou descobrir daqui a pouco, X, é mais vantajoso contratar o Raimundo, porque está abaixo. Antes de X, se você pensar no antes de X, ó, é mais vantajoso você contratar o Raimundo, porque a reta vermelha está abaixo da reta preta. Né? São interpretações importantes aí que vocês precisam ter para o Enem. Agora a pergunta como que eu faço para achar esse valor que é comum dos dois? Né? Porque eu quero saber, olha o exercício, o tempo máximo para contratarmos a festa de Raimundo de tal forma que não seja mais cara que a de Renato. Ou seja, eu preciso pegar essa parte aqui, ó. Porque o Raimundo precisa ser mais barato que o Renato. Ele é mais barato antes de X, porque a reta dele está abaixo do preto. Né? Então, o que eu penso? O valor máximo é esse aqui. Qualquer valor 1 minuto acima do X, né, a gente vai ter que contratar o Renato, porque é mais barato. Qual que é o valor máximo? É o ponto de encontro. E como que eu acho esse ponto de encontro? Nesse ponto de encontro, os valores não são iguais? Olha, tanto faz contratar um quanto contratar o outro. Então o que eu posso fazer? Igualar as duas equações. Ó. 25t mais 120 é igual a 20t mais 150. Olha, são valores pagos iguais. Eu igualei os dois, tá vendo? Eu montei uma equação para resolver isso. Então eu vou ter aqui letra para cá, número para lá. 5t é igual a 30
T é igual a 6. Ou seja, esse valor aqui é 6. De 0 até 6 é mais vantajoso contratar o Raimundo. Acima de 6 é mais vantajoso contratar o Renato. Né? É uma interpretação que vocês precisam ter para o Enem. Porque o Enem cai muito desse tipo de exercício. Cai muitas das interpretações. Coloca o gráfico, pergunta qual que é mais vantajoso, qual que é o tempo melhor para o tempo... Qual que como fala assim, quem que é melhor contratar, no caso desse exemplo. Né? Então, é importante ter esses conceitos de função do primeiro grau. E lembrando que função do primeiro grau é a taxa fixa. Tá? Tem a taxa de variação e tem a parte fixa. A taxa de variação é sempre o valor que acompanha o A. Tá no resuminho de vocês lá. Y é igual a AX mais B. A taxa de variação acompanha o X, vou chamar de TV, e a parte fixa é o B. Tá? Como que eu acho a taxa de variação? Um exemplo que eu quero mostrar a taxa de variação. Que é esse aqui, ó. Nós já vamos resolver ele e eu já vou falar de taxa de variação. É uma questão do Enem. Essa questão é do Enem. Essa é a questão número 11. Diferentemente da questão número 10, a questão número 10 ele não te deu o gráfico, mas te deu informações para montar a função. Aqui não, ele está te dando o gráfico pronto, tá? E você precisa tirar desse gráfico informações suficientes para montar a sua função. O que eu vou fazer? Pessoal, o gráfico de uma função do primeiro grau não é uma reta? Vocês viram que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Sendo o gráfico uma reta ela fica definida, ela fica bem definida por apenas 2 pontos. Se eu desenho 2 pontos aqui no gráfico, no plano, só existe uma reta que passa por ela. Não tem outra. Né? Então, se você consegue tirar apenas 2 pontos do gráfico, você resolve todo o seu exercício. Então, vamos lá. O que o exercício fala do Enem? Provavelmente hoje não vai dar para falar de segundo grau, mas sem pressa a gente fala na próxima aula para não ficar corrido, tá, pessoal? A gente fica hoje aí só com até a função do primeiro grau, que é importante. Na outra aula a gente fala de segundo grau. Um animal submetido à ação de uma droga experimental teve sua massa corporal registrada nos 7 primeiros meses de vida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os 7 pontos destacados no gráfico mostram esses registros e a reta indica a tendência de evolução da massa corporal em animais que não tenham sido submetidos à ação da droga experimental. Sabendo que houve correlação perfeita entre os registros coletados no experimento e a reta apenas no primeiro e no terceiro mês. O que vocês estão vendo? Tem a reta, que é a relação, existe pontos fora dela e existe pontos dentro da reta, em cima da reta. Toda vez que vocês trabalharem com função do primeiro grau, vocês precisam pegar pontos que vocês têm certeza do que está acontecendo com eles. O que eu quero dizer? Pegar pontos. Deixa eu colocar a bateria aqui, senão vai descarregar. Você precisa tirar informações que vocês têm certeza do que você está falando. Por exemplo, olha aqui. Tem lógica. Vamos pensar aqui. Vamos supor que esse ponto aqui, que eu tenho esse ponto aqui em cima do gráfico. Vou até dar um zoom aqui para vocês verem. Olha lá. Eu coloquei aquele ponto vermelho lá. Você não tem informação nenhuma daquele ponto. Você só sabe que esse ponto está entre 6 e 7 e que ele está entre 3 e 4. Só sabe isso, mas você não sabe o valor exato dele. Você precisa ter o valor exato dele. Né? Então, o que nós temos aí é pegar 2 pontos que nós temos aí a certeza do que está acontecendo. Que o exercício já diz qual que é o ponto no primeiro mês e no terceiro mês. Né? Pensando nisso,
Olha aqui. Ponto do primeiro mês e ponto do terceiro mês. Agora que vai entrar a taxa de variação, pessoal. Agora que é importante a interpretação. A taxa de variação é relacionar o que acontece com o eixo vertical e com o eixo horizontal. Vocês estão vendo que o ponto A, isso está no resuminho. Vocês vão entender depois direitinho o resuminho. Ó, peguei 2 pontos. O ponto A, ele começou no X, no T aqui, no mês 1. O ponto B começou no mês 3. O que aconteceu de 1 até 3? Tivemos um acréscimo de 2 meses. Mas, a partir do momento que você vai do ponto A para o ponto B, o T aumenta de 1 para 3, vai acontecer alguma coisa com o eixo Y. O que vai acontecer com o eixo Y? Olha, o valor de Y de A é 1. E o valor de Y de B é 2. Isso quer dizer que pulou de 1 para 2. Ou seja, aumentou 1 quilo. Através desse gráfico, você mata praticamente o exercício. Porque qual que é a interpretação? Aumentou uma grandeza, aumentou a outra. Grandezas diretamente proporcionais, a reta é crescente. Tem tudo isso no resumo. Eu só estou aplicando a matemática na interpretação desse exercício. Então, o que eu tenho com isso? Eu sei que, como isso é uma reta, é uma proporção. Eu posso garantir que para cada 2 meses, esse animal vai engordar 1 quilo. Se para cada 2 meses ele engorda 1 quilo, eu acabei de achar a taxa de variação, que é aquele valor que acompanha o Y, o X, desculpa, que é o A. Lá no resuminho tem como que eu acho a taxa de variação. É o XB menos o XA, pro eixo T, né? Mas eu vou dividir Y por Y, eu vou dividir Y por tempo, né? A massa por tempo, porque eu quero saber quantos quilos ele engorda por mês. A taxa de variação aparecendo. Quantos quilos ele está engordando por mês? Se ele engorda 1 quilo em 2 meses, pela lógica, pela proporção que vocês têm, em 1 mês ele vai engordar quanto? Meio quilo, né? Que é a taxa de variação que eu fiz, ó. Lá no resuminho tem 2 menos 1, 2 menos 1. O que aconteceu com o eixo Y? Com o eixo X, que é o horizontal aí, que é o T? 3 menos 1. Que é exatamente o que eu já tinha calculado, olha. 2 menos 1, 3 menos 1, 2, ó. Que é os 2 meses. Que é a interpretação que você tirou. Para cada 2 meses, o animal engorda 1 quilo. Em 1 mês, ele vai engordar meio quilo, né? Porque gerou aqui, ó, a taxa de variação. Meio quilo por mês. Agora, como que eu faço para determinar a parte fixa desse problema, que é o valor de B? Tudo bem, pessoal, esse exercício já poderia ser resolvido com regra de 3 tudo. Mas como eu estou introduzindo função do primeiro grau, vocês precisam ter conhecimento de como tirar o A e tirar o B de um gráfico. Tá? Eu já tirei o A, que é a taxa de variação, que é o ΔY sobre o ΔX. Tá no resuminho. Agora vamos tentar tirar o B. Vocês viram lá no resuminho também que o valor de B é exatamente aquele valor onde a reta corta o eixo Y. Onde que a reta corta o eixo Y? Se você prolongar ela aqui, ó, ela está cortando aqui, ó. Tá vendo? Cortou aqui. Aquele ali é o valor de B. Como que eu vou descobrir aquele B? Você já sabe a taxa de variação, você já sabe que ele ganha meio quilo por mês. Ou seja, se você voltar, ele perde. Por exemplo, de março a abril, ele ganhou meio. Se você está no abril e quer voltar para março, você tem que tirar aqueles meio. Concorda? Então pensa comigo. Esse ponto aqui, ó, que é o mês 1, para esse ponto aqui, que é o mês 0, daqui para cá você voltou. Deu 1 mês de diferença. Mas a gente sabe que ele ganha 1 quilo, meio quilo a cada mês. Ué, então se ele tinha 1 quilo aqui e voltou para o mês 0, para o mês inicial, o mês de nascimento do animal, o que você pode fazer para determinar aquele número? Ué, se ele tinha 1 quilo no primeiro mês, mas aí eu preciso voltar o tempo
para determinar quantos quilos que ele nasceu. Mas eu sei que é meio quilo por mês. Então, 1 menos meio, meio. Então, este valor aqui, ó, é o valor de B, que é aquele ponto 0 para o X e 0,5 para o Y, que é o valor de B, é a parte fixa, né? Então, nós conseguimos montar a função, olha, Y é igual a 0,5, que é meio quilo por mês, mais 0,5, que é o nascimento, né? O nascimento é o mês zero, ele nasceu com 1 quilo, com meio quilo, a partir daí ele vai ganhar meio quilo por mês, meio quilo por mês. Aí o exercício pede, se a massa registrada no sexto mês do experimento foi 210 gramas inferior, tá. Olha o sexto mês onde que tá, pessoal, tá aqui, ó. Você tá vendo que o pontinho do 6 está abaixo da reta. Ele não está na reta. Por que ele não está na reta? Porque o exercício disse que ele é 210 gramas inferior à tendência. Uai, mas a nossa tendência é essa aqui, ó. A nossa tendência é estar aqui, ó. Ela aqui, ó. Esse pontinho aqui, ó, lá em cima da reta. Tem como eu descobrir ela? Aquele ponto que está na tendência, que está na reta? Tem. Faz o seguinte, olha. Já que você descobriu a função, o seu tempo é 6, olha. O seu tempo é 6. Joga 6 na função. Y é igual a 0,5 vezes 6 mais 0,5. 0,5 vezes 6 dá 3. Mais 0,5, 3,5. Ou seja, se o sexto mês estivesse em cima da reta, este animal teria 3,5 kg. Porém, não está na reta. Ele está abaixo da reta. Olha lá, o desenho está claro. Ó, aí ele abaixo da reta. Mas quantos gramas está abaixo da reta? O exercício disse que está 210 gramas inferior. Estando 210 gramas inferior, eu preciso pegar o que seria 3,5 menos 210 gramas, né? Como eu não posso, aí a aula de amanhã, de amanhã transformações, isso aí é uma transformação. Como que eu transformo gramas para quilograma? Quilograma, hectograma, decagrama, grama. Se você está no grama e quer chegar no quilograma, uma casa, 2 casas, 3 casas. Cada casa, como está voltando, é dividir por 10. Então, se você tem 3 casas, você vai dividir por 1000. Porque é 10, 10, 10. Ou seja, 210 dividido por 1000, você vai deslocar 3 casas para a direita, isso para a esquerda. Isso vai dar 0,210, que é a mesma coisa que 0,21. Né? Então, 210 gramas é a mesma coisa que 0,21 quilos. Efetuando a conta aqui, 3,5 menos 0,21 vai dar 3,29 quilogramas, é o peso real dele, que dá a letra E aí, ó. Esse é um exercício do Enem que caiu, não sei se foi 2017, 2016, não sei. Mas é um exercício interessante, bom de fazer, que tem um raciocínio técnico-intuitivo, né? Porém, precisa se lembrar desses conhecimentos aí, descobrir a taxa de variação. Não precisaria nem, pessoal, resolver essas funções aqui, ó. Escrever ela bonitinho, não, tá? Eu só escrevi para mostrar para vocês o que é uma função do primeiro grau, né? Mas você do gráfico aqui, ó, já só fazer umas continhas ali, calcula a taxa de variação teria que ser calculada. Isso aí não tem como fugir. Você teria que perceber que esse cara ganha meio quilo por mês. Isso aí não tem como. Se você não determina que ele ganha meio quilo por mês, você nem mexe no exercício. O que está de vermelho é essencial. E determinar esse valor que ele nasceu, o peso que ele nasceu também é essencial. Que é o meio quilo, né? Que é o nascimento dele. Então, isso aí são interpretações para a função do primeiro grau. Felizmente não deu para falar de função de segundo grau hoje, né? Mas aí nós falamos na próxima aula aí. Porque função de segundo grau é um pouquinho mais complexa,
mas também não é difícil de entender, não. Tem raciocínios bem intuitivos também. Tem questões mais elaboradas, mais difíceis, mas tem questões bem intuitivas também que eu vou passar para vocês aí, tá? Então, para a próxima aula de semana que vem, pessoal, a gente volta a falar de funções, no caso, função do segundo grau. Olha, a tela tá branca. Caiu. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, beleza. Porque a tela minha ficou branca aqui. Eu falei assim, já que caiu. Eu tô falando sozinho aqui, eles não estão vendo. Mas então, pessoal, é isso então. Boa noite para vocês aí. Hoje para aula fica até a função do primeiro grau. Terça-feira que vem a gente pega a função do segundo grau aí e a gente começa a fazer mais exercícios. Beleza? Boa noite para vocês aí. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar aí, que eu vou ficar aqui esperando para ter. Obrigado, Amanda. Boa noite, Isadora. Se alguém quiser ficar para tirar alguma dúvida, pode ficar que eu espero. Boa noite, até amanhã. Até amanhã para quem vai ter aula. Boa noite, Léo. Ô, Vaguinho, Fala comigo. depois você faz aquela questão minha lá. Ai, meu Deus. Esqueci da sua questão. Me perdoa. Não, você tinha que ter mandado mensagem. Ó, Wagner, faz o negócio. Não, Eu porque fico pedindo. é porque eu tava fazendo as outras questões do sua lista, aí eu saí por ela de novo, falei assim, tem que lembrar o Vaguinho que eu acho que ele esqueceu. Me manda uma mensagem lá, um oi pra me pegar a questão de novo, eu faço ela aqui agora. Beleza? Ô, Vaguinho, aqui só mais uma pergunta. Você achou aquele meio quilo ali, tipo assim, só porque tava na reta, né? Só porque tava na reta. Esses meio quilo aqui, ó, porque eu pensei aqui, olha.